Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Me permite, senhores deputados, fazer uma inversão de pauta. Vamos apreciar primeiramente os pedidos de informação. Pedidos de informação. Pedido de informação 366-2023, autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, solicitando ao secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil informações acerca das medidas adotadas para reparação de imóveis residenciais e destinados à produção rural. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 367-2023, autoria do deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da existência de contratos ativos ou convênios para o funcionamento de telefones públicos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 368-2023, autoria do deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras de conexão entre a rodovia SC 415 e as vias municipais de Massaranduba. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 369-2023, a autoria da deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca dos casos de feminicídio no Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 1373. Apareceu o 1373 hoje, de 2023. De autoria do deputado Lunelli, manifestando apelo ao governador do Estado e ao secretário de Estado da Fazenda, que envidem os esforços e estudos necessários para que seja procedida a alteração no vencimento do recolhimento do ICMS para os produtores de plantas ornamentais, flores e gramas no âmbito estadual. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1385-2023, autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, manifestando apelo ao ministro da Educação, excelentíssimo ministro Camilo Santana, para que empreenda esforços na construção de uma Universidade Federal do Contestado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Aprovado por maioria. Voto contrário do deputado Gessé Lopes, retificando a confirmação. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 465/2019, autoria deputado Vonei Weber, dispõe sobre a inclusão nos serviços públicos estaduais de medidas de conscientização, prevenção e combate a conteúdos pornográficos voltados a crianças e adolescentes, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Direitos Humanos. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Vonei Weber. Muito bem, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas deputados, deputadas. Gostaria de falar um pouco sobre esse projeto de lei de minha autoria. O objetivo do projeto é que a administração pública estadual propicie a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate a conteúdos pornográficos voltados a crianças e adolescentes. Ou seja, queremos que o poder público estadual garanta a proteção desses menores, seja através de imagens, músicas ou até mesmo textos que tenham cunho obsceno ou impróprio ao seu desenvolvimento psicológico. Cabe aqui ressaltar que a apresentação científico-biológica de informações sobre o ser humano e seu sistema reprodutivo, obviamente, é permitida, sendo necessário que seja respeitado a idade apropriada. Esse momento, nobres colegas, vai ao encontro daquela conhecida frase, abre aspas, a escola é a extensão de nossas casas, fecha aspas. E é isso que queremos garantir, o direito de uma educação escolar condizente à educação moral das famílias, protegendo a dignidade de nossas crianças e adolescentes. Não podemos esquecer que, infelizmente, nosso país é um dos principais destinos mundiais de turismo sexual, inclusive de pedofilia.
Por isso, temos que lutar contra a erotização precoce. Inclusive, a própria Organização Mundial de Saúde já constatou, por meio de estudos, que imagens impróprias possuem uma enorme influência em crianças e adolescentes, a ponto de induzi-las a mudar seu comportamento. Com esse projeto, queremos dar uma atenção especial, bem como, Fernando, nosso deputado da nossa maior cidade do nosso estado, à proteção que nossas crianças e adolescentes merecem, pois lhe faltam o discernimento, maturidade e experiência para conduzir sua própria vontade, sendo necessário protegê-las de mensagens ou conteúdos impróprios ao seu entendimento, uma vez que ainda estão em formação de personalidade, caráter e moral. Também não podemos esquecer que a erotização precoce de menores é responsável direta pelo aumento da violação da dignidade sexual de mulheres e também dos casos de estupro de vulnerável. Então, é nesse sentido, presidente, nobres colegas, deputado Ivan Nates, nós precisamos, com certeza, do apoio de todos aqui nessa casa, fazendo com que possamos aprovar esse projeto e dar essa oportunidade ao nosso povo catarinense de ter a conscientização instalada como uma política de Estado dentro das nossas escolas. É nesse sentido que eu peço o apoio de cada um e cada uma aqui nessa casa. Muito obrigado. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, quero declarar aqui meu voto favorável, parabenizar o deputado Volney Weber por essa iniciativa. Essa geração que está vindo aí precisa realmente de muita proteção, pois fica vulnerável a muitas situações, a própria questão das redes sociais, o acesso que hoje precocemente também nossas crianças estão tendo. Então, parabenizo o deputado, e a erotização precoce traz muitos malefícios realmente à sociedade, às nossas crianças, sem falar na questão também de gravidez indesejada e tantas outras situações que acaba virando uma apologia indireta nesse submundo, muitas vezes que se instala até nas redes sociais e em determinados materiais e incentivos e práticas que às vezes tentam adentrar as nossas escolas. Então, quero parabenizar o deputado, é um tema importante, pois assim nós estamos preservando a próxima geração. Com a palavra o deputado Massoco. Senhor presidente, demais deputados da mesa, deputados que aqui fazem parte do plenário, eu quero parabenizar o deputado Volney Weber pelo importante projeto que tem apresentado nesse momento, nessa casa. Fiz um estudo, analisei bem o projeto, junto com a nossa assessoria jurídica, conversamos com o governo, Jorginho e sua equipe, e entendemos que o projeto é necessário e que se aplique de forma urgente, objetivando aí realmente a inclusão dos serviços públicos estaduais, de medidas de conscientização, prevenção e combate a conteúdos pornográficos voltados às crianças e adolescentes. Então, parabéns, deputado, pelo grande projeto, conte com o nosso apoio, e é de políticas assim, é de projetos desse jeito que vai ajudar muito Santa Catarina e que vai ajudar muito a nossa população. Parabéns. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Mário Mota. Presidente Nadal, tudo demais, queridos colegas, apontou-se que a proposição aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Educação e Cultura e na comissão específica que analisou seu mérito, embora tenha recebido, numa consulta, entendimentos contrários por questão de constitucionalidade da Procuradoria-Geral do Estado e do Ministério Público de Santa Catarina, após essa manifestação do líder do governo, a minha preocupação, eu confesso, seria uma possibilidade de receber o veto posteriormente com estas alegações. Quanto ao mérito, não se discute, mas eu confesso que a manifestação do líder Massoco faz com que eu tome o lado positivo de aprovação em função disso, embora faça o registro da resposta que obtivemos do Ministério Público e da Procuradoria-Geral do Estado. Quanto ao mérito, sem discussão. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 212/2020, autor deputado Ivan Nats, proíbe a cobrança de débitos pendentes em nome de terceiros nas unidades consumidoras quando da troca de titularidade dos contratos de prestação de serviços de água e energia elétrica no âmbito do Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Direitos Humanos. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, a Assembleia Legislativa tem um papel importante de ajudar na construção de problemas sociais. Um dos problemas que nós encontramos hoje é o baixo interesse da construção civil pela construção para locação. As pessoas não querem mais construir para alugar, pelos problemas que tem judiciais, pelos problemas que a gente tem enfrentado na relação, muitas vezes, com o inquilino. E um dos problemas que nós enfrentamos é a questão das dívidas que o inquilino deixa quando sai do imóvel. Já é um trabalho tirar o inquilino, e quando ele sai, ainda ficam dívidas pendentes. Por isso, por que isso acontece? Acontece porque nós não conseguimos registrar junto aos órgãos de prestação de serviço público, com exceção da Celesc, que aceita o contrato de locação para substituição da titularidade, as prestadoras de serviço público de Santa Catarina não aceitam, principalmente as concessionárias de serviço público, aquelas dos municípios que ganham as licitações. Então, você não consegue trocar titularidade do proprietário. Quando você liga a água, você tem que levar o comprovante de que você é o proprietário do imóvel. Quando você coloca para locação, você não consegue colocar o inquilino como responsável pelo consumo. O Código de Defesa do Consumidor já determina isso. A dívida é de quem usa o serviço. Mas as concessionárias, elas resistem, não aceitam a substituição da titularidade. O projeto foi apresentado ano passado, ficou muito tempo no gabinete da deputada Paulinha, quase 2 anos e meio lá, e agora nós conseguimos empurrar para poder aprovar aqui no plenário e resolver um grave problema do investidor das locações imobiliárias. A partir desse projeto de lei, basta chegar com o contrato de aluguel na prestadora de serviço e ela tem que obrigatoriamente substituir a titularidade de quem usa o serviço. Esse objetivo tem por objetivo incentivar as construções para locação. Muito obrigado e peço apoio dos deputados. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Você viu, Ivan? Unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 287/2020, autor deputado Márcio Machado, altera a lei 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais para proibir que animais apreendidos pela autoridade competente em razão de maus tratos ou de zoofilia sejam devolvidos aos seus tutores com uma emenda substitutiva global e subemenda supressiva e emenda substitutiva global novamente, e pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Turismo e Meio Ambiente. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Deputado Mauro de Nadal, cumprimento a mesa diretora, os nobres deputados. Projeto tramitando desde 2020, no qual proíbe que quando um animal sofre maus tratos, ele retorne para o tutor ou para o dono. Então, o projeto que é importante, o que estava acontecendo? De repente, o animal sofre abusos, como a questão da zoofilia, e volta para o tutor? Espera aí, como é que vai ficar dessa maneira? E não retornando para o tutor, a gente pode colocar para adotar, vai para uma ONG, vai para um santuário, dependendo do animal. Se o animal é de grande porte, como, por exemplo, um cavalo, pode ir para um santuário. Se é um boi, na farra do boi que nós estamos lutando para que o animal não seja assassinado pela SIDASC, ele pode ir para qualquer lugar onde não matem ele e ele possa viver e morrer a partir do seu término do tônus vital. Então, por isso é importante esse projeto para nós da proteção animal, que esses animais, como aconteceu com a corrida de galgos em Santa Catarina, os galgos tinham anabolizantes, os animais estavam trancafiados num lugar fechado, que quando abre ele pega a luz solar e sai correndo.
Então, o que aconteceu? O juiz determinou que voltasse os animais para os donos. Peraí. Foi colocado anabolizante no animal. O animal estava com problema nos rins, por um monte de maus tratos, para poder, no final da jornada dele, nessa corrida de cães, um atacar o outro, porque ele quer uma presa. Esse animal, ele tem o seu instinto selvagem, e de repente volta para o tutor. Então esse projeto é importante para que esses animais que sofreram maus tratos não retornem para o dono, porque ele não é um tutor, ele é um ser apenas está usando dos animais. Obrigado, presidente. A palavra, líder de governo, deputado Massoco. Senhor presidente, novamente, parabenizar o deputado Márcio pelo importante projeto, até porque os animais não têm voz, não têm vez e não têm autodefesa. Isso é muito importante, essa valorização. Você defende muito essa causa e acredito que todos concordam com essa causa. Hoje é muito difícil encontrar uma família que não tenha um gato de estimação, que não tenha um cachorrinho de estimação, e é inadmissível muitas vezes quando vê um animal sofrer maus tratos. Então, o teu projeto é importante, parabenizá-lo, não só pelo projeto, deputado Márcio, mas pela defesa que você tem nessa causa e há muitos anos. Nosso voto é favorável. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 326/2020, autor deputado Fernando Kreling. Altera o artigo 5º da Lei 17.291 de 2017, que dispõe sobre a realização de eventos desportivos no Estado de Santa Catarina, para ampliar a todos os organizadores de eventos desportivos realizados em vias abertas à circulação a apresentação do certificado de registro da entidade desportiva, outorgado pelo Conselho Estadual de Esportes na forma da Lei 9.808 de 1994. Com pareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça, Finanças, Tributação e Segurança Pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 272/2022, autor deputado Maurício Scudilarc. Altera o anexo 1º da Lei 16.720 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de denominar Delegacia da Polícia Pedro Dias, a sede da Delegacia da Polícia da Comarca de Itapoá, no município de Itapoá. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Segurança Pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Com a palavra pela ordem, deputado Ivanates. Senhor presidente, queria registrar aqui um momento triste para Santa Catarina e que mostra o quanto é difícil a gente avançar com as nossas representações do campo nacional diante da nossa pouca representatividade política no Congresso, no Senado. Nós somos sempre massacrados pelo Estado de São Paulo, pelo norte e nordeste do país, que tem uma grande gama de representantes, e fica muito difícil nós colocarmos pessoas importantes, em postos importantes do país. A decisão hoje do STJ de deixar o desembargador Blasi fora da lista tríplice para a escolha da vaga de ministro do STJ, foi uma grande derrota da Justiça, uma grande derrota da Assembleia, foi uma grande derrota do governo do Estado, uma grande derrota dos catarinenses, porque a vaga era de Santa Catarina. Mais um minuto para concluir, deputado. Obrigado. A vaga era de um ministro de Santa Catarina, o ministro Mussi, que deixava o tribunal, e era justo que essa vaga pertencesse a Santa Catarina. Então, é lamentável que nós tenhamos ficado fora da lista tríplice do STJ, temos perdido uma vaga tão importante, com um desembargador tão competente, tão qualificado, como é o desembargador Blasi, que certamente ajudaria muito na construção jurídica do nosso país. Como eu disse, é muito difícil você colocar pessoas do sul do Brasil em vagas importantes quando a disputa é política.
pela nossa pouca representatividade, não pela qualidade, mas por números. Então, quem perdeu hoje foi o Judiciário, quem perdeu hoje foi o STJ, quem perdeu hoje foi o Sul do Brasil, de nós não temos conseguido avançar com a competência do presidente Blasi na lista do... Um segundo só, deputado Márcio Machado. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações de números 911 a 923, fim da ordem do dia. Pela ordem, deputado Márcio Machado. Muito obrigado, presidente. Só para me solidarizar, a Serra Catarinense, a chuva de granizo que destruiu algumas propriedades na Palmeira e também em Otacílio Costa, que decretaram estado de calamidade. Já conversei com o secretário de Estado da Defesa Civil, Coronel Armando, para que nos ajude, encaminhe o documento do decreto de calamidade para ele, para que possa contribuir também o Estado de Santa Catarina com a nossa região da Serra Catarinense, que infelizmente ontem teve essa chuva muito forte, que acabou destruindo algumas casas, a questão da agricultura também foi aniquilada em algumas áreas da nossa região, então é importante realmente que o Estado se faça presente. Muito obrigado, presidente. Deputado Márcio Machado, atendendo aí vossa solicitação, nós encaminhamos dias atrás, da economia que é fruto aqui do trabalho de todos os deputados, mais as nossas assessorias aqui na casa, os servidores, 5 milhões de reais à Defesa Civil para aqueles problemas que deu de enchente. Eu acredito que todo esse recurso não será necessário para atendimento daquele pleito, então vamos recomendar pela Assembleia que parte também seja utilizado para atender esses problemas, né, com o granizo que ocorreu na região serrana. Explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, deputado Ivan Nats. Consulto Vossa Excelência se fará uso do tempo. Senhor presidente, senhores deputados, boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Eu vim compartilhar com Vossa Excelência um pedido que vem da classe dos advogados de Santa Catarina e que precisa de ajuda da Assembleia, precisa de ajuda do Governo do Estado, do Tribunal de Justiça, para a gente corrigir um grande equívoco, que é a remuneração do defensor dativo, aquele advogado que atua em defesa dos menos favorecidos e que em muitos lugares, em muitas comarcas de Santa Catarina, ainda não tem a defensoria pública. São os advogados que trabalham gratuitamente remunerados pelo Estado para a prestação de serviço. Eu queria compartilhar com vocês quanto recebe um advogado para prestar serviço jurídico. Vamos começar pela primeira tabela. A outra. Deixa eu ver aqui. Não, a anterior. A do meio. Quanto é que ganha um advogado para poder fazer um serviço jurídico, prestar assessoria dativa em Santa Catarina? Para trabalhar numa ação de procedimento ordinário, ou seja, num processo de defesa de interesse de uma pessoa carente, um advogado vai receber entre R$ 530 e R$ 1.072. A remuneração de um processo judicial que pode demorar anos, que exige conhecimento, exige técnica, exige despesa, muitas vezes de estrutura, de internet, de computador, de conhecimento. O sujeito é remunerado entre R$ 530 e R$ 1.072. As ações de procedimento do âmbito de sucessões, registros públicos, ou seja, para regularizar um imóvel, para trabalhar, para poder fazer um serviço de reparo do nome de pai, mãe, na matrícula, enfim, tudo que se refere a registros públicos, o defensor dativo vai receber entre R$ 530 e R$ 1.000. Um processo que pode demorar anos de trabalho. E assim sucessivamente, mandados de segurança. Se uma pessoa precisa procurar o Poder Judiciário para poder interpor um mandado de segurança e ela for atendida por um defensor público, a remuneração vai ser de R$ 440. Isso é inaceitável. Para quem vive da advocacia,
como é que vai fazer um mandado de segurança por R$400? Mais abaixo, a gente pode falar de outras causas criminais. Um procedimento ordinário, uma defesa criminal de uma pessoa pobre, onde a Defensoria da Ativa não pode, onde a Defensoria Pública não atua ainda, a gente sabe que a Defensoria não consegue atender todas as demandas. A remuneração olha só, remuneração de R$530 para fazer uma defesa criminal. Então, nós precisamos atualizar essa tabela. É inaceitável. Um advogado hoje que presta serviço na Defensoria da Ativa recebe menos do que uma perícia. Menos que uma perícia. Se um perito vai fazer uma avaliação de quanto vale um terreno, a remuneração dele é de quase R$2.000. Ele vai lá, avalia o terreno, a remuneração é de quase R$2.000. Um advogado, para fazer um processo, tem que ficar, às vezes, anos trabalhando por menos de R$1.000. Então, nós precisamos atualizar a tabela da Defensoria Pública. Nós precisamos convencer o governo do Estado, o Tribunal de Justiça, de que nós precisamos atualizar a tabela do defensor dativo. É inaceitável. Ninguém mais quer trabalhar por esse valor. E o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, nós precisamos fazer a revisão dessa tabela. Precisamos ajudar a OAB, o Tribunal, o Governo do Estado. Tem que construir uma nova tabela para fazer uma remuneração mais digna. Mas não é isso, não é só isso. Se não bastasse a baixa remuneração, ainda o Estado deve R$17 milhões para esses advogados. Deputado, R$17 milhões o Estado deve para quem faz defensoria da ativa no processo criminal de R$1.000. Então, nós temos que encontrar o Tribunal de Justiça não tem obrigação nenhuma de pagar. Quem tem que pagar é o governo do Estado, que tem que repassar o recurso em fonte própria para juntar o valor e determinar que o Tribunal de Justiça faça as indicações e faça os pagamentos. Já ganha pouco e ainda deve R$17 milhões para os advogados dativos. Isso aí é inaceitável. O sujeito faz um serviço gratuitamente, é mal remunerado e ainda o Estado demora para pagar ou não paga. São R$17 milhões que o Estado de Santa Catarina deve na Defensoria da Ativa. Nós vamos trabalhar junto com o governador Jorginho Melo, junto com o Procurador-Geral do Estado, para encontrar uma alternativa desses pagamentos. E, por fim, senhores deputados, nós precisamos também fazer... Por que na Justiça Federal, quando você presta um serviço na Justiça da Ativa, é pago no outro dia? Você faz um serviço na Justiça da Ativa, o juiz remunera na hora. Você faz um ato na Justiça Federal da Ativa, o juiz paga no outro dia. Na Justiça Estadual, o cara não recebe. Por que na Justiça Federal o pagamento é pago em seguida, no dia seguinte? E por que na Justiça Estadual o pagamento da Defensoria da Ativa leva todo esse tempo para receber quando recebe? Então, o pagamento, além de a gente deixar o pagamento em dia, deixar esses R$17 milhões na conta dos advogados que prestaram Defensoria da Ativa, que a maioria desses profissionais são profissionais que iniciam a profissão, são profissionais que estão começando a advocacia. E eles, às vezes, dependem desse recurso para poder continuar a sua profissão. Então, nós estamos com R$17 milhões represado em dívida, a tabela está desatualizada da prestação do serviço dativo e o cara não recebe. Por que o Estado não faz a mesma coisa que faz a Justiça Federal? Por que o pagamento não é automático? Por que o juiz não ordena o repasse do valor para pagamento imediato da prestação do serviço dativo? Por quê? Porque na Justiça Federal existe um fundo próprio. O juiz gerencia um fundo próprio. E na Justiça do Estado não tem esse fundo. Então o juiz não pode fazer o pagamento na hora porque não tem o dinheiro. Então, o que nós precisamos fazer? Em síntese, é criar um fundo especial para que o juiz possa fazer o repasse direto para o defensor dativo. Então, eu conclamo meus colegas deputados, o governo,
a Procuradoria-Geral do Estado, o Tribunal de Justiça, todos os envolvidos na prestação do serviço dativo, para, primeiro, atualizar a tabela de prestação de serviço. É inaceitável que um advogado preste uma defesa jurídica por R$500. Isso é inaceitável. O Estado pague R$500 por uma defesa jurídica criminal, ou pague R$400 por um mandado de segurança. Isso é inaceitável. Isso é aviltamento dos nossos honorários. Isso é aviltar os honorários dos advogados. E nós precisamos, além de atualizar a tabela, criar um fundo especial para que o juiz faça o pagamento imediatamente da prestação de serviço, como é na Justiça Federal, e pagar os 17 milhões que o Estado de Santa Catarina deve para os advogados catarinenses. Os advogados prestam um grande serviço, ninguém diz não, ninguém diz não para o Poder Judiciário quando é nomeado na Defensoria Dativa, todo mundo ajuda, todo mundo contribui, sem contar, como eu disse, que às vezes é a única fonte de renda que tem um advogado iniciante que presta esse tipo de serviço. Isso precisa ser corrigido para valorizar a advocacia catarinense. 17 milhões de reais não é muito dinheiro, dá para pagar e também dá para criar um fundo para que isso não aconteça mais. Fez o serviço, recebe o dinheiro no ato, todo ano o governo deposita numa conta no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça vai gerenciando isso. Então, uma política pública de atendimento à defensoria jurídica dativa de Santa Catarina deve, obrigatoriamente, ser implementado pelo governo do Estado. É uma luta que nós vamos construir aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhores deputados. Obrigado, deputado Ivan Nats. Com a palavra ainda nas explicações pessoais, está citado aqui o deputado Mário Mota. Vossa Excelência vai fazer uso? Então, pediu a suspensão, né? Usou a suspensão. Eu me inscrevi, presidente, para abrir o espaço para que os nossos amigos de Capão Alto pudessem usar o espaço da minha inscrição. Perfeito. Muito obrigado. Deputado delegado Egídio. Obrigado, senhor presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, também o público aqui presente e quem nos acompanha de modo virtual, uma boa tarde a todos. 10% foi o crescimento do número de feminicídios em Santa Catarina. Isso no primeiro semestre de 2023. Isso me preocupa muito. E na segunda-feira, dia 21, as forças de segurança do Estado de Santa Catarina fizeram uma grande operação denominada Chamar, em combate à violência doméstica e familiar. Isso demonstra que os nossos policiais estão dando uma resposta efetiva, à altura e imediata a esse crime. Recentemente, eu ouvi uma entrevista do ministro da Justiça que associava a flexibilização do acesso às armas ao aumento no número de feminicídios, dando a entender, afirmando, na verdade, inclusive naquele momento em que o número de feminicídios tem aumentado porque há mais armas, ou haveriam mais armas legalizadas nas mãos de atiradores esportivos. Mas por que isso me chamou a atenção? Porque aqui em Santa Catarina, senhores, nos últimos 5 anos, nós fomos buscar esses números, 85% dos feminicídios foram praticados sem o uso de arma de fogo. Ou seja, a maioria desses casos se referem a feminicídios que aconteceram por uso de outros objetos, principalmente os cortantes, como faca ou punhal. E dos 30 feminicídios, desses crimes ocorridos aqui em Santa Catarina no primeiro semestre, 30 acontecidos, apenas 4 com armas de fogo. Por isso, eu pergunto a vocês, será que em vez de apontarmos as armas como culpadas pelo alto número de feminicídios, não deveríamos estar discutindo a real raiz do problema? Por que os homens continuam a matar sem medo de serem presos?
Como ajudar as mulheres que têm medo de denunciar ou não conseguem denunciar porque dependem financeiramente, economicamente de seus companheiros? O foco do ministro da Justiça está totalmente equivocado, porque o problema é que no Brasil não há punição. As leis não são eficazes, ou quando elas existem, os nossos tribunais sempre interpretam essas leis de modo a favorecer o criminoso. O que me preocupa, senhores deputados, é um ministro da Justiça fazer politicagem para defender bandeira ideológica e deixar a resolução do problema em segundo plano e criando justificativas, narrativas falsas para justificar essa ideologia. Na qualidade de delegado de polícia, eu sempre defendi a posse de arma para o cidadão de bem. Muitas vezes, durante um roubo na residência, por exemplo, eu mesmo já presenciei na delegacia de polícia que por um cidadão de bem, treinado com uma arma de fogo devidamente registrada, legalizada, ele teve a oportunidade de defender a sua família e acabou ferindo ou até matando o criminoso dentro da sua residência. E também já vi o contrário, deputado Tiago. Um pai de família dentro de sua residência, tendo que ouvir no quarto ao lado, ele amarrado pelos criminosos, a sua filha sendo estuprada. Porque ele não teve oportunidade de se defender, são crimes que acontecem muito rápido e realmente não tem como, naquele momento, a polícia dar a efetiva resposta. Pois não, deputado Antídio Lunelli. Nobre deputado Egídio, eu quero lhe parabenizar pela sua colocação e dizer que tem o total apoio nosso e de que o nosso ministro da Justiça hoje não serve de referência nenhuma para a nossa justiça brasileira. Tá? Parabéns pela sua colocação. Defendemos, sim, o armamento da população de bem. Existem critérios para isso e a população armada é uma população segura. Uma vez que nós temos os bandidos com armamento dos mais pesados que tem, enquanto isso a nossa população está desarmada. E volto inclusive a falar aqui o depoimento que eu vi da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, de querendo desarmar os nossos agricultores, os homens da roça, para que inclusive até o controle de javalis fosse feito pelo governo federal. Olha o cúmulo que nós estamos chegando. Parabéns, delegado Egídio, nobre deputado, e conte sempre conosco. Obrigado, deputado Antídio Lunelli. Ou não, deputado Fernando Crelin. Delegado Egídio, rapidamente, eu só quero parabenizá-lo por trazer esses pleitos aqui para o Parlamento Catarinense, principalmente com as suas posições sempre equilibradas e não radicais. Você é um conhecedor das causas, um conhecedor da segurança pública e traz realmente com propriedade esses assuntos aqui para dentro do Parlamento. A gente vê muito discurso de alas ideológicas, um defende porque ideologicamente é assim, o outro assado. Você traz com números e com argumentos técnicos. Então tem aqui o nosso apoio, o apoio da nossa bancada por essa situação que você traz com muita propriedade. E principalmente, é um conhecedor das causas de segurança dentro de Santa Catarina. Então, parabéns. Obrigado, deputado Fernando. Tenho certeza que me espelho em vossas excelências e muito desses posicionamentos, porque já são exemplos para mim na política. Então, nesse sentido, eu protocolei projeto de lei nesta casa que busca justamente fomentar o aproveitamento das armas de fogo que são apreendidas e também as munições apreendidas em operações policiais, seja da Polícia Civil, da Polícia Militar. Esse aproveitamento dessas armas em proveito da segurança do cidadão de bem. Vejam, muitas vezes as armas apreendidas, e o poder de fogo dos bandidos é muito maior que a polícia, não podemos deixar isso passar em branco, elas são simplesmente destruídas. Por que não a polícia utilizar esse armamento? E essa então é a intenção do nosso projeto de lei, para que as polícias possam efetivamente utilizar essas armas de fogo no seu arsenal para defender a nossa população. Não apenas em Santa Catarina, como em todo o Brasil, a falta de recursos sempre é justificativa para inviabilizar a atuação dos policiais.
Então, essa escassez na segurança pública não é a mesma encontrada nas ruas. Cada vez mais os criminosos estão se fortalecendo, seja na organização ou também no tipo de armamento utilizado para os crimes. Deputado Emerson. Deputado Egídio, parabéns também pela sua explanação desse projeto que virá para a pauta juntamente da Assembleia Legislativa, e falar desses armamentos, né, que saem da polícia, que possa também a gente estar contribuindo com as guardas municipais de Santa Catarina, e não tenho dúvida que seriam de bom proveito também, assim como a população, mas as guardas municipais que hoje não têm, os municípios, às vezes, que têm uma guarda e não tem como adquirir esse armamento. Então, eu acho que é interessante a gente começar a trabalhar dessa maneira, e a gente também, nosso gabinete, nosso mandato, já entrou em contato para marcar uma audiência com o Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, do Ministério Público de Santa Catarina, para falar de uma demanda no Estado de Santa Catarina, que são os carros apreendidos em operações da Polícia Civil, da Polícia Militar, encontrados com drogas ou roubos a bancos, que seja, e os veículos hoje estão lá, nos pátios da polícia, que não vão para leilão, ficam lá no pátio deteriorando, e muitos deles vão ser amassados. Carros novos que podem ser utilizados para a Defesa Civil, para a causa animal, para a Guarda Municipal, para a Defesa Civil. Então, é isso que é importante a gente também entrar nessa celeuma. Por quê? Porque muitos desses automóveis e desses armamentos vão ser destruídos. Obrigado, excelente deputado. Contribuição, parabéns. Deputado Emerson. Muito obrigado também. Conte conosco. Por isso que eu queria dividir aqui com Vossas Excelências no telão um vídeo, num caso específico, em criminosos roubaram um banco em Blumenau com fuzis, enquanto a polícia na época utilizava apenas pistolas .40 de calibre. E essas armas estão nas mãos dos bandidos, com toda certeza não são armas legalizadas, não são armas registradas, todas, sem exceção, apreendidas nas mãos das organizações criminosas, vieram para cá de forma ilegal. Senhor presidente, solicito autorização apenas para passar o vídeo. Acho que tem mais 1 minuto e meio, mais ou menos, de vídeo, senhor presidente. Assalto aqui no Bradesco agora. Os caras dando tiro de fuzil. Olha o tiro do mercador. Senhor presidente, 30 segundos só para concluir, por favor. Com certeza. Obrigado. Então, gostaria com isso, demonstrar a diferença do poder de fogo e destruição dessas armas, e gostaria de reafirmar mais uma vez aqui que armas não são o problema. O verdadeiro problema são os criminosos que continuam soltos e eles sim, cada vez mais bem armados. Obrigado. Obrigado, deputado Egídio. Não havendo mais oradores inscritos, nada mais havendo para deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.